Bem, então esse é o nosso último encontro desse mini curso. Nesse percurso a gente discutiu basicamente 3 aulas mais teóricas, né, com algumas referências sobre os conceitos de trabalho reprodutivo, né, do trabalho doméstico, para essa crítica à totalidade social de uma forma mais ampla. Depois a gente falou da relação com o corpo, com o território. E na aula passada a gente falou de formas de governança da reprodução social que estão ligadas a modos de acumulação dentro do capitalismo. Então, nessa aula, eu nem coloquei nenhum texto específico, porque eu queria falar aqui da aplicação que eu fiz na tese, né, de todo esse instrumental que a gente falou até agora, que vai ser a questão da alimentação, dos alimentos, da fome, e como isso tem a ver com o trabalho das mulheres, né? Eu, quando comecei a pesquisar esse tema, algo que me chamou a atenção foi que, quando a gente escuta falar sobre fome, tanto da parte dos movimentos sociais quanto da parte de organizações internacionais, sempre se repete a reivindicação, né, a premissa de que a fome é uma questão das mulheres, de que sem as mulheres não há segurança alimentar, né? Se for um movimento social, vai falar de soberania alimentar, então sem as mulheres não haveria soberania alimentar, e eu queria entender essa centralidade das mulheres nesse discurso, né, de onde é que vem isso, e como é que isso é trabalhado em programas internacionais, né, como é que essa questão do trabalho das mulheres vai se enquadrar nesses regimes de governança. Então, esse é o nosso tema de hoje, né, essa aplicação dessas várias coisas que a gente tem discutido aqui. Então, a primeira coisa, né, o primeiro passo para falar disso é trazer essa discussão para a questão dos alimentos mesmo, né, que é um insumo básico de sobrevivência. A gente se alimenta todos os dias, mais de uma vez por dia, e muitas vezes essa prática de alimentação ela é tomada como garantida, né? Então você tem que satisfazer uma necessidade humana, sua necessidade de comer, e a gente faz isso irrefletidamente muitas vezes, né? Então, uma conjuntura como a gente vive hoje, né, de fome, que o preço dos alimentos aumentou muito, é que a gente também começa a questionar essa relação, né, de que esse ato não é tão automático assim, né, de que ele depende de uma série de mecanismos que compõem a ordem política também, né? Então, trouxe essas 2 citações para introduzir esse tema dos alimentos, né? As 2 citações de antropólogos, né? Tanto o Sidney Bintz quanto a Audrey Richards, o Sidney Bintz dizendo que nenhum ato não automático se liga de forma tão íntima à sobrevivência humana como a alimentação, né, como os alimentos. E Audrey Richards, que é uma antropóloga considerada pioneira nos estudos de alimentação, lá desde ela foi orientando do Malinowski, né, então lá desde o surgimento da antropologia, ela se lançou nesse estudo, ela tem um estudo clássico sobre os povos da Rodésia. Então, ela nesse momento, ela estabelece a alimentação como seu objeto de estudo e como a chave para acessar a organização de um povo, né? E a citação dela falando que a nutrição como processo biológico é mais fundamental que o sexo, ou seja, é algo que realmente é inescapável, né? Então, depois de respirar, vem a alimentação. E o Sidney Mintz também tem uma série, ele tem um livro muito importante e interessante que em inglês se chama Sweetness and Power, onde ele vai falar sobre o açúcar, né, como que o açúcar se tornou bastante disseminado no mundo inteiro, né, o consumo de açúcar. Então, é um livro também muito interessante para a gente entender essas práticas de alimentação contemporâneas, né, de onde elas vieram. O açúcar, que era algo precioso, né, um alimento da elite, para se tornar um dos alimentos adicionados em quase tudo que a gente compra no supermercado.
Então, o alimento, né, essa relação que os alimentos têm com a satisfação das necessidades humanas, é um objeto muito representativo do que a gente tem falado aqui sobre reprodução social e também sobre o trabalho das mulheres. A gente vai fazer essa ligação, né? Então, a pergunta que vem, né, a partir do momento que a gente reconhece essa centralidade dos alimentos, é como que a gente se alimenta, né, na nossa conjuntura contemporânea, e como é que é configurada a questão do acesso aos alimentos na governança política e como que isso implica as mulheres, o trabalho das mulheres, né, e a reprodução e a organização da reprodução de uma forma mais ampla. A gente estabeleceu aqui nos encontros passados que o modo de produção capitalista ele instaura uma separação entre ser humano e natureza, né, que a gente chamou aqui, trouxe o conceito do Marx para explicar isso, que ele chama de ruptura metabólica, no qual essa ruptura é apenas uma aparência, né? Claro que a gente continua dependendo da natureza, mas a nossa relação, mas existe uma ruptura aparente e a colocação do ser humano como um agente que vai explorar a natureza, né? A natureza ela é colocada naquilo que a gente também, né, no lugar que a gente também discutiu de um recurso a ser explorado, né? A natureza, assim como as mulheres, na crítica que a gente trouxe aqui da Maria Mies, né? Ou seja, mulheres e natureza se aproximam nisso, né? Elas estão fora dos meios de produção que geram valor, né? Então, elas estão colocadas no lado de recursos a serem explorados para que e de forma muito barata ou gratuita, para que essa exploração de recursos, para que a acumulação de capital continue acontecendo. E a alimentação, então, nessa conjuntura de ruptura, ela vai depender da renda, né? A gente se separa dos meios de produção, a gente se separa também da terra, né? A gente não produz em grande medida, né? A maior parte das pessoas, a gente precisa trabalhar, ganhar um salário para poder comprar alimentos, né? Então, o que vai caracterizar a nossa forma de alimentação é essa questão da renda, né? Se a gente tem renda, você pode ir comprar aquilo que você precisa para se alimentar. A gente não produz isso, né? Por isso que o que a gente observa hoje é qualquer oscilação no preço dos alimentos tem um efeito social muito grande, né? Porque isso depende de como as pessoas vão comer, como que elas vivem, como que elas vão ter a sua segurança alimentar, que é um conceito que a gente vai trazer hoje, como que elas vão ter uma segurança alimentar, né? Uma estabilidade nesse sentido. Então, essa conjuntura do modo de produção capitalista, né, a gente vai observar essa separação, né, e uma alimentação que depende da renda, isso vai lançar uma dificuldade para a governança que é a seguinte, né? Como é que o Estado vai lidar com isso, então? Né? No momento em que a gente observa lá na Revolução Industrial o crescimento das cidades, né, o crescimento de uma massa populacional operária, proletária, que precisa trabalhar para ter salário, para ter renda, para conseguir se alimentar, para conseguir viver, como é que o Estado vai lidar com isso? Né? Como é que os poderes políticos vão identificar o que é escassez de alimentos, né? Como é que o poder político vai incidir sobre isso? No começo, se a gente for pegar, né, pegando o Reino Unido como epicentro da Revolução Industrial, existia lá no começo, né, no século XIX, uma tentativa de se colocar, de se projetar uma imagem de que existiam empregos para todo mundo, de que não haveria uma responsabilidade estatal em relação a isso, mas logo naquele contexto também a própria população começou a se mobilizar. Foram feitas as chamadas marchas
de fome, os marchas da fome, em que as pessoas desempregadas elas marchavam das suas casas, né, dos seus bairros, até o parlamento inglês, para demonstrar que elas não estavam, elas estavam passando fome, né, estavam passando por necessidades, e que isso não era em virtude de uma vontade de não trabalhar, né, de ficar, enfim, fora do trabalho, mas de desemprego. A gente falou nos outros encontros também sobre a questão do exército de reserva, né, que o capitalismo gera esse contingente de desempregados, de que não há emprego para todo mundo, né, daí as discussões sobre renda básica, sobre tentativa de ampliar esse acesso à renda com diminuição da jornada de trabalho, mas isso foi uma realidade apresentada também logo no começo, né? Essas pessoas tinham empregos e aí elas baixavam para mostrar que elas a reivindicação de que elas queriam ter essa renda, né? Então o Estado também começa a perceber aí que era preciso gerenciar esse contingente de alguma maneira, né? Era preciso dar uma resposta a isso. Para tanto, a gente vai observar que nesse contexto, que vai dar uma resposta para essa tentativa de saber o que era a fome, como medir a fome, foi a ciência da nutrição, né, que surge também nessa transição, né, em várias descobertas, vários cientistas, mas a ciência da nutrição surge como um saber nesse contexto para fornecer, então, uma medida objetiva, padronizada e universalizante, né, sobre essa experiência de ter acesso a alimentos. Então, existe até mais ou menos o Entre Guerras uma relação muito explícita entre a economia, né, essa questão do emprego, do trabalho, da geração de renda, a produtividade aqui, quero dizer, agrícola, né, dos alimentos, e a relação entre a saúde, né? A saúde ela vai se inserir aí nessa tríade para pensar como que a população, né, se alimenta ou não se alimenta, no caso, né, a questão desse acesso, e como que estava relacionado ao que era produzido na agricultura e como isso também chegava nas pessoas, né, o acesso que as pessoas tinham a esses alimentos. No Entre Guerras, né, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente observa que essa relação entre saúde, economia e produtividade, ela está no centro das discussões da Liga das Nações, da Europa, para fazer com que os produtores agrícolas continuassem produzindo e que, enfim, a fome fosse contornada, né, no contexto de crise, da Grande Depressão, e que a ordem internacional, né, pudesse se reerguer desse pós-Primeira Guerra Mundial. É nesse contexto também que a gente vai observar que a Europa ela vai sair na frente, ela vai tentar proteger o seu setor agrícola, né? Não sei se vocês acompanham, existe hoje toda uma discussão sobre o acordo que o Brasil tem, né, o Mercosul, na verdade, tem com a União Europeia, e que isso tem um impacto nas questões agrícolas e ambientais também, mas isso é uma questão problemática para a própria Europa, que adotou um caminho de proteger o seu setor agrícola, justamente para resolver esse problema da fome. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais à frente, né? Então, a ciência da nutrição, ela vai tornar a fome, como eu coloco aí, um fenômeno inteligível para o Estado. Né? Ela vai fornecer uma série de métricas e de conhecimento que vão indicar para o Estado o que é uma pessoa que está passando fome, né? Não tem acesso, uma pessoa que está desnutrida. Bom, nesse sentido, né, os alimentos eles vão se tornar, eles vão deixar de responder a um contexto local, né, e as relações
marcados por relações sociais e culturais para se tornarem mercadorias. A gente vai saber por quê. Isso vai permitir que os alimentos eles tenham um grau de fungibilidade, né? Fungibilidade é uma característica que fala sobre a possibilidade de um objeto ser trocado por outro. Né? No caso da um exemplo bem acessível para a gente entender isso, é o caso do dinheiro. Né? O dinheiro é o bem mais fungível que a gente tem, porque se você tem dinheiro, você pode trocar o dinheiro por qualquer bem, desde que você tenha uma quantidade de dinheiro suficiente. E os alimentos, eles vão, a ciência da nutrição, ela vai dar uma medida para fazer com que os alimentos se tornem fungíveis, ou seja, você deixa de comer, né, aquele milho crioulo que é plantado, né, que dá na sua terra para poder comer qualquer outra coisa que tenha a mesma quantidade de nutrientes. Essa fungibilidade ela vai proporcionar um instrumental para gerenciar as condições de trabalho, né, porque era necessário que as pessoas comessem minimamente para que elas pudessem trabalhar. Então, esse é o objetivo, né, o alimento adquire também essa característica, e essa mudança também vai fornecer uma base comum para que eu possa, né, para que as dietas do mundo inteiro e de diferentes classes sociais possam ser comparáveis, né? Porque se a gente mantém essa ligação com a cultura e com a produção local, né, outros significados se interpõem aí na nossa relação com os alimentos e essa comparabilidade, ela se torna impossível. E quais são os conceitos que vão propiciar isso, né, essa transformação dos alimentos em mercadorias fungíveis, né, trocáveis? É uma descoberta em 1862, que acontece em 1862, por um químico chamado Wilbur Atwater. O Atwater ele era um pesquisador químico que produz uma série de pesquisas para o Departamento de Agricultura nos Estados Unidos, tentando ter aí a sua grande descoberta, né, tentando ampliar o seu financiamento público, e a grande descoberta que ele tem é a descoberta das calorias. As calorias elas se tornam uma descoberta muito importante no movimento que eu acabei de falar sobre transformar os alimentos em objetos fungíveis, né, objetos trocáveis. O Atwater ele constrói um calorímetro e ele consegue, nesse calorímetro, fazer pesquisas que vão isolar a contribuição energética que cada alimento vai fornecer. Então, ele transforma, né, ele consegue, com isso, gerar uma base comum para todos os alimentos. Né? Todos os alimentos que a gente pode pensar, né, eles podem ser transformados nessa medida de calorias. Então, até aqui no próximo slide, eu botei um exemplo que a gente observa até hoje, né? Essa descoberta muda significativamente a nossa forma de se alimentar. Né? Todo o alimento que a gente pega tem essa tabela nutricional em algum lugar, né? Alimentos que a gente compra no supermercado, né? Embalados, industrializados. E todas elas, então, vão trazer essa informação de valor energético. Então, muitas vezes, quando a gente pensa numa dieta, você faz uma dieta de 1.600 calorias diárias. Então, dentro dessas 1.600 calorias, não interessa aquilo que você vai comer. Você pode comer 1.600 calorias de um lanche do McDonald's, ou você pode comer 1.600 calorias divididos em 3 refeições, comendo fruta, né, comendo arroz, feijão, não importa. Né? O que importa é que essa medida das calorias, elas deram um substrato comum para fazer essa comparabilidade, essa fungibilidade, essa possibilidade de troca. E aí também não interessa se você está comendo algo que foi
produzido por pequenos produtores, organicamente, ou algo que você, como eu falei, que você comprou ali no seu mercado, embalado, né? Esses alimentos eles passam a ter essa medida de equivalência. E por que isso? Porque num contexto de industrialização, de urbanização, né, de um proletariado que estava se formando ali, o objetivo era pensar uma alimentação que fosse uma alimentação que permitisse que esses trabalhadores trabalhassem. Esse era o objetivo, né? Ou que houvesse a manutenção de um certo parâmetro de sobrevivência coletivo desses trabalhadores. Né? Então, não é, né, na lógica dessa governança alimentar, o que a gente vai observar? Não era uma lógica da abundância, né? Então, o Estado vai oferecer para as pessoas, né, um acesso abundante aos alimentos. Não, era o acesso mais eficiente de alimentos, ou seja, uma combinação de alimentos que tornasse possível, né, a ingestão de energia o suficiente para que a pessoa né, ficasse lá em pé trabalhando, né, sobrevivesse. Então, a ciência da nutrição avança esse conhecimento, né, em dois modelos. O modelo termodinâmico, que é esse mais baseado nas calorias. Então, esse modelo ele vai se preocupar com o cálculo do combustível, né, da energia necessária para o funcionamento do corpo. E esse modelo também vai consagrar aquela concepção que a gente falou da Federici, né? Quando ela está falando, todo o processo de caça às bruxas é um processo de consagração dessa concepção mecânica de corpo. Então, você não precisa pensar muito no que você está ingerindo. Você está ingerindo energia, às 1.600, né, um parâmetro calórico por dia, logo o seu corpo vai estar funcionando. E também a gente vai ter, né, posteriormente, o desenvolvimento desse modelo bioquímico, onde esses cientistas da nutrição vão descobrir os diversos nutrientes. Então, as vitaminas, os sais minerais e também, não botei aí, mas também a divisão entre carboidratos, proteínas, gorduras, essa separação em grupos alimentares. Aliás, essa separação em grupos alimentares vai hierarquizar os alimentos. Até hoje, né, a gente demoniza bastante carboidratos, porque, de acordo com esse modelo bioquímico, né, os carboidratos eles têm um propósito de fornecer energia, basicamente isso. Né? Então, os alimentos que seriam mais importantes, né, ou seja, mais de uma qualidade superior, seriam as proteínas, né, enfim, e certas hortaliças e legumes. Essa constatação, ela tem um impacto, eu não coloquei na minha apresentação, mas ela tem um impacto muito grande sobre a colonização, por exemplo, porque quando o Império Britânico entra na Índia, né, a Índia tem o arroz como um alimento muito importante, né, dos curries, está presente em vários pratos e também tem uma produção de arroz, para quem conhece a Vandana Shiva, né, toda uma questão aí de sabedoria ancestral, tanto em relação à semente quanto ao cultivo de arroz, mas essa visão do modelo bioquímico vai dizer que o arroz não era bom para a saúde, né, não fazia bem, não era interessante comer aquilo, que era uma alimentação ruim. O próprio Gandhi, né, o Gandhi tem uma série de escritos que trata sobre essa questão da colonização e como ele era, né, na Índia também vai ter esse impacto em relação ao vegetarianismo de diversos grupos, e o Gandhi era também vegetariano, e os ingleses vão dizer que, né, os britânicos vão dizer que era preciso comer carne, que carne era um alimento superior,
E o Ganji, num dos livros dele, também vai contar como quando ele come carne, ele percebe imediatamente que o rompimento que aquilo significava para o grupo dele, né, para a família dele, que olharam assim, mas como você come carne? A gente não come carne, qual é o seu lugar aqui? E aí ele percebe imediatamente isso, e a comida se torna uma das frentes de ativismo dele, né? Essa questão da digestão, da comida. Ele tem um livro sobre isso, e também sobre a dificuldade dele quando ele passa um tempo, né? Ele era um advogado, ele vai para Londres, passa um tempo lá, e como foi difícil, porque essa valorização da proteína, né? Ninguém comia, ninguém fazia vegetais, então ele conta essa dificuldade. Na África também isso teve um impacto muito significativo, né? Porque até os dias de hoje na África grande parte, né, da base alimentar é formada por o que a gente chama de vegetais amiláceos, né? Que também são importantes aqui no Brasil, né? Como mandioca, o aipim e inhame. Então, as pessoas comiam bastante isso, e a fonte de proteína maior na África era não de carne exatamente, mas de leguminosas. Então, esse modelo bioquímico vai questionar isso, vai dizer que você não deve, né, inhame e mandioca não seriam interessantes, porque eles não trazem, seriam só alimentos de energia, energéticos, né? E não seriam alimentos construtores como as proteínas. Então, na pesquisa, eu analisei vários relatórios da FAO, né, do século XX agora, né, década de 40, e isso aparece o tempo todo, né, assim como um lobby do leite muito grande. O leite, com a maior produção de carne, né, a gente tem maior produção de leite, e esse leite precisa ir para algum lugar, então sempre, em algum momento histórico ali, o leite é apresentado, né, como esse alimento que é desejável de ser consumido, né, porque ele teria seria um alimento mais proteico, né, e não seria somente esse fornecimento de energia. Esse modelo bioquímico também, ele vai identificar uma série de doenças, né, que tinham relação com a nutrição, né, como raquitismo, bócio, beriberi, escorbuto. Então, essas descobertas aí também vão ser importantes nesse sentido, né? Isso também vai se ligar à colonização, que, né, o lugar onde essas doenças, né, nutricionais vão se apresentar. E a nutrição, ela vai criar essa gradação na ingestão de alimentos, né, entre a desnutrição, que é ingestão de quantidades insuficientes de alimentos, e a má nutrição, que é a gestão inadequada de alimentos. Então, de uma certa forma, esse conhecimento nutricional, ele vai retirar a fome, né? A fome como esse flagelo, essa ausência de alimentos da lógica de gestão do Estado. Né? Aqui no Brasil, acho interessante que agora, com essa alta dos alimentos, a gente tem falado de fome. Né? A fome está presente como uma questão, e eu acho que é isso mesmo, mas se a gente for pegar, por exemplo, uma série de índices da FAO, né, e do Banco Mundial, e até mesmo de políticas públicas para a segurança alimentar, o que a gente observa é índices de insegurança alimentar. Né, ou seja, não é fome, você está numa medida de insegurança alimentar, que pode ter um caso extremo, né, de nenhum acesso aos alimentos, mas, de uma certa forma, esse vocábulo, né, fome, ele cede lugar a né, algo que tem a ver com a citação do Foucault, que a gente viu na aula passada, de que a gente não lida com a ausência de alimentos, né, não é fome, mas uma certa gestão da escassez alimentar que se apresenta em determinados contextos.
Então, aí a tabela nutricional, né, que está em todos os produtos que a gente compra, que é essa linguagem universalizante quando a gente fala de alimentos, e que está presente também, não só nas calorias, né, mas a gente falar justamente isso, porque eu estou cortando carboidratos, que eu vou comer aqui minha proteína com uma salada, né, a gente usa isso, e isso se tornou, inclusive, mais reforçado nos últimos tempos, né, você não fala, vou comer uma carninha moída que a minha mãe faz, né, vou comer minha proteína aqui, não vou comer o macarrão que a minha avó, que a minha mãe, o que eu fiz, né, vou comer aqui um carboidrato. Então, isso é uma gramática, né, uma forma como a gente se refere aos alimentos, e que, como eu falei, consagra essa separação, né, entre a questão mais cultural, e até colocada como crítica por alguns grupos, ancestral dos alimentos, né. Tem aí a Rita Lobo, né, uma ativista nesse sentido, ela é bem vocal nisso, não só ela, né, mas estou citando ela que talvez seja a mais famosa, né. Você não come carboidratos, né, a gente come comida. Essa comida tem um nome, né, ela não pode ser reduzida a isso, até porque os alimentos não são só carboidratos, proteínas ou gorduras. Então, se introduz aí uma lógica que eu chamo de comer cientificamente, com essa tecnologia classificatória dos alimentos, né, e que vão colocar parâmetros universais de nutrição que vão ser, inclusive, masculinos, né? Como assim? Porque toda a questão da alimentação para o Estado vai ser qual seria, né, primeiro, a ingestão calórica ideal de um trabalhador e qual seria também a combinação mais eficiente de alimentos. Então, você não precisa ter, como eu falei, né, o acesso a uma grande abundância alimentar. Você tem que ter acesso aos alimentos certos, que vão se combinar de uma forma certa, e esse conhecimento do que seria essa forma mais eficiente é dada por essa tecnologia classificatória da nutrição, né, desse saber que surge nesse contexto, né? Então, voltando na ideia que eu falei anteriormente, né, essa lógica da nutrição transforma a fome um fenômeno inteligível, ou seja, o Estado compreende a fome, então, a partir dessas características, e um contexto também que o próprio Estado estava expandindo as suas capacidades administrativas, e surgindo uma série de estatísticas, né, para basear políticas públicas que pensasse esse padrão de vida mínimo, né? O Estado não poderia também se dar ao luxo de ter um grande contingente de pessoas desempregadas que, né, faziam essas marchas da fome, ou mesmo hoje em dia, né, sempre que a gente observa um crescimento da fome ou da insegurança alimentar, isso se aproxima muito perigosamente da instabilidade social. A história demonstra isso, né? A Revolução Francesa, a Revolução Russa começaram com reivindicações por pão, né, por comida, e também vários outros contextos que a gente observa um surgimento, um aumento, né, do preço dos alimentos, a gente observa instabilidade social, né, pequenos distúrbios, saques a supermercado, isso é bastante, food riots, né, isso é bastante comum. E lembrando também que essa alta no preço dos alimentos, ela não é privilégio do Brasil, né? A gente está falando de algo global, infelizmente, né? E nesse contexto, então, a fome surge junto com a pobreza como uma questão social que o Estado tem que lidar, né? Então, formas de medir a pobreza, o acesso à renda, e como que isso também está ligado com o acesso aos alimentos, surge nesse sentido, e também uma série de instrumentos, né, metodologias, como entrevistas, pesquisa estatística, para que o Estado pudesse saber, né, como é que era essa fome, quem passava fome, como é que era esse acesso das pessoas aos alimentos, né? Então, os primeiros relatórios aí que surgem no começo do século XIX, ou desculpa, XX,
vão indicar que as pessoas comiam muito mal, né? Que a fome era um problema generalizado e que existia pobreza, né? Pobreza como um conceito. A gente observa hoje uma dificuldade, né, das pessoas entenderem pobreza, que existem pessoas pobres, que não basta ir lá trabalhar, mas isso surge nesse momento aí, né? Porque inclusive uma luta política, né, de vários médicos, nutricionistas, ou que vão trabalhar nessa linha da medicina social, estabelecer a ligação entre pobreza e fome, né? Que pessoas pobres passam fome, porque porque o Estado considera que se você recebe um determinado auxílio, que se você tem emprego, a pobreza, não existe pobreza, então. Né? Isso, inclusive, é uma frase de um burocrata no Reino Unido, um ministro, se eu não me engano, o ministro da Agricultura, que apareceu na minha pesquisa, né? E me marcou muito, que ele diz assim, não tem pobreza no Reino Unido. A gente oferece um auxílio que não dá para pagar nada, né? Então, isso é uma questão que estava lá no começo do surgimento dos instrumentos, e a gente percebe que isso retorna, né? Isso está presente ainda. Bom, e aí, a minha questão de pesquisa é de que forma, então, a fome foi organizada mundialmente, né? E como que a reprodução social acerca dos alimentos se inscreve na governança da ordem internacional. Como que isso implica as mulheres? Né? Como que a reprodução social se coloca aí? Né? Então, eu conecto os modos de produção com os modos de reprodução, ou seja, esses modos de reprodução sendo as formas de acumulação do capitalismo, que todas elas, ou seja o capitalismo, o modo liderado pelo Reino Unido, seja ele liderado pelos Estados Unidos ou o neoliberalismo contemporâneo, todas essas configurações implicam uma determinada forma de organização da reprodução social, né? E também de moldar o trabalho das mulheres. Né? Esse trabalho tem a ver com o trabalho doméstico e o trabalho de reprodução social de uma forma mais ampla. Né? E como esse gerenciamento da reprodução social busca justamente apaziguar, gerar uma estabilidade social. Né? Bom, eu trabalho na questão da alimentação, para eu identificar isso, eu trabalho com essa noção de regimes alimentares, que foi proposta por essa dupla, a Harriet Friedman e o Philip McMichael, em 89, mas eles têm uma série de artigos que vão burilando, né, vão trabalhando com essa noção ao longo do tempo, que eles identificam, né, que a organização da produção de alimentos, ela deixa de se tornar uma questão local e se torna uma questão global. Né? Regime é nesse sentido, né, de considerar produção e consumo agrícolas em escala global. E como essa produção e consumo são organizadas por instituições sociais que estão diretamente ligadas a países hegemônicos, né? Então, no caso, os Estados Unidos, o Reino Unido, e hoje a gente viveria sobre a hegemonia das corporações, né? Muita gente aponta que talvez a China, mas ainda a China tem um impacto óbvio, mas não tem um impacto nesse sentido de organizar de forma mais geral, né? A gente está passando por uma transição nesse sentido, né, de lideranças. Então, primeiro, aqui, só para a gente situar, que foi a tabela da aula passada da Nancy Fraser, né, como, enfim, essa minha ideia vem a partir dessa discussão que a Fraser faz, né, desses regimes de acumulação, que eles estão ligados a um regime de reprodução, e na tese eu traduzi isso para a questão alimentar e trabalho reprodutivo, usando o conceito de regimes alimentares, né, que também respeita essas fases que ela identifica que são os regimes de acumulação dentro do capitalismo. Então, o primeiro regime alimentar é justamente esse regime de hegemonia do Reino Unido, né, que está baseado no liberalismo competitivo, ele vai durar até o final da Primeira Guerra Mundial,
no qual, né, a lógica reprodutiva ela vai ser gerenciada com o surgimento da ciência da nutrição, como a gente acabou de falar, né, que estabelece toda uma gramática para a gente entender os alimentos e essa ruptura dos alimentos com a condição local. A gente pode dizer, né, que a fome na Europa, em grande medida, ela foi... ela acabou, né? Claro que a fome nunca acaba completamente, mas a fome como um grande flagelo social, ela acaba na Europa quando a Europa transfere, né, externaliza, para a gente usar um vocabulário econômico, para outras partes do mundo, né? Então, não é exatamente... Né, esse problema deixa de ser um grande problema, vai deixar de ser, né, um grande problema na Europa para se tornar um grande problema na África, para se tornar um grande problema na Índia, principalmente, né? A Índia é um país que vai ter grandes fomes, que vão ser exemplares, né? Inclusive o Amartya Sen, que é um economista importante para pensar a fome na FAO, né, no mundo, ele vai pensar sobre acesso, satisfação das necessidades, né, e acesso a partir da fome em Bengala, né, que a família dele, ele testemunha como matou milhões de pessoas, né, então isso se torna uma questão que ele vai se debruçar sobre ela. O próprio ordenamento internacional vai absorver esse conhecimento, né, da ciência da nutrição britânica na Liga das Nações. Então, os nutricionistas britânicos todos vão ter uma importância muito grande aí. E, como eu falei, a questão da fome vai ser exportada, né? No caso das mulheres, essa organização do primeiro regime alimentar, ela vai implicar num reforço da domesticidade. Por quê? Se era preciso, né, garantir essa combinação de alimentos mais eficiente, era preciso também garantir quem, né, estabelecer o sujeito que ficaria responsável pela alimentação das pessoas. E quem é esse sujeito? As mulheres, né? Então, há um reforço nesse contexto da domesticidade, né, que vai fixar a mulher no espaço doméstico. As mulheres, isso está em vários relatórios do governo britânico dessa época, né, do começo do século, que eu analiso na tese, que eles estabelecem isso como uma política pública, né, de que as mulheres deveriam cozinhar e ser mais eficientes na cozinha, aprender a combinar alimentos, né, como fazer isso, aprender quais alimentos elas deveriam cozinhar, elas deveriam comprar para suas famílias. Então, elas eram as responsáveis. Vários médicos também vão trabalhar essa noção de eficiência materna, que eu vi que até hoje ela está presente na psicologia, em alguma vertente da psicologia. Mas eficiência materna é que na criação dos filhos, eles vão dizer que o que importava era a forma, né, como a mãe conseguia desempenhar suas tarefas, né, de limpeza, de preparo de alimentos, né, de cuidado. E esse relatório, né, vai dizer que essa eficiência ela importava muito mais do que a renda das famílias, né? Então, a gente observa aí como essa relação com a renda, por mais que ela possa parecer óbvia, ela não era uma relação, ela era uma relação, na verdade, que o poder público tentava mascarar, né? Porque você poderia receber uma renda baixa, mas se você comprasse os alimentos certos, se as mulheres cozinhassem esses alimentos, se esses alimentos fossem, né, se ela conseguisse colocar esses alimentos como a base da alimentação das suas famílias, não teria desnutrição, né? A desnutrição, e não a fome exatamente, não seria um problema social. Então, as mães britânicas são colocadas nesse sentido, né, e muito claramente, né, como os pilares de saúde e força para o Império Britânico, né, inclusive na questão racial, que era uma questão também abertamente colocada, né? Então, as mães britânicas, as mulheres
britânicas, elas tinham essa responsabilidade de elevar a raça do império. Então, essa colocação, né, essa ligação entre as cozinhas e o dia a dia, o cotidiano, né, como essa alimentação acontecia, com esse problema, né? A Adriana colocou aí a culpa individual, exatamente. Era individualização de um problema que era social, né? Se as famílias não tinham dinheiro para comprar alimentos, então o problema era de uma alimentação mais eficiente. Que a alimentação mais eficiente é essa, né? Existia entre os médicos britânicos também toda uma discussão sobre quantas calorias diárias eram necessárias para se trabalhar. E eu falei lá mais anteriormente, né, que eram valores masculinos. Sim, porque eram valores masculinos. Como era um homem que trabalhava fora, se a gente pegar as tabelas que eles falam, né, nutricionais, eram baseadas no que eles chamavam de man values, né, valores homem. Então, era a quantidade de calorias necessárias para um dia de trabalho de homens. E os salários dos homens, eles eram calculados com base nessa, tendo como uma das bases, né, mas uma base fundamental, essa quantidade de calorias que eles deveriam poder comprar para eles e suas famílias. E as mulheres, né, tem lá um estudo de quando as mulheres trabalhavam, elas não deveriam ganhar aquela quantidade, a mesma dos homens, porque, em geral, as mulheres não sustentavam suas famílias. Em geral, quando as mulheres trabalhavam, elas não tinham famílias, elas eram solteironas, né? Elas não tinham filhos para sustentar. Então, aí também uma das raízes dessa desigualdade salarial que se perpetua, né? O colonialismo, essas ideias, né, elas também foram transpostas para a colonização. Então, a educação das mulheres, né, esse surgimento de uma ciência doméstica, que a ignorância das mulheres, a inabilidade com a cozinha era apontada como uma raiz, né, um problema social, no caso do colonialismo, isso também foi apontado, né? Então, existia um departamento preocupado com a educação das mulheres nas colônias e que reconhecia que as mulheres eram chave para atingir a comunidade e as próximas gerações. Então, educar as mulheres, ensinar as mulheres a cozinhar, né, ensinar as mulheres essa ciência da domesticidade, né, tinha a ver com promover uma estabilidade das famílias, da comunidade, e perpetuar um conhecimento que seria passado para as próximas gerações. O segundo regime alimentar é o regime liderado pelos Estados Unidos, né, a hegemonia americana, e aí a reprodução que se estabelece é o estado fordista de bem-estar social. E a gente viu, né, lá com a tabela da Fraser, né, a proposta dela, de que esse estado fordista ele vai incentivar a produção em massa, e isso também na agricultura, né? Então, só lembrando que, no caso do Reino Unido e da própria Europa, a Europa é um continente pequeno, né? O Reino Unido também. Então, tem um limite até que ponto a Europa poderia expandir a sua produção, né? Ou investir nessa ideia de abundância. Então, a exploração maior das áreas coloniais se impôs, né? No caso dos Estados Unidos, já não era assim, porque existia, né? Estados Unidos tem um território enorme, então essa fronteira, essa expansão da fronteira agrícola, ela aparece com força, né? Ela é incentivada durante a Primeira Guerra, né? Que os Estados Unidos vai fornecer ajuda alimentar para a Europa, e ela vai se manter como bastante forte dentro da política americana, que vai produzir excedentes agrícolas. Né? E isso é um problema, gente, porque quando a gente produz excedentes agrícolas, muitos excedentes, o que vai acontecer? Né? Os Estados Unidos vai
jogar esses excedentes no mercado e o preço dos alimentos cai bastante, né? Então, se eu posso importar alimentos de uma maneira por um preço muito barato, isso quebra o meu produtor local. Né? O meu produtor local ele não vai ter incentivo para produzir. E aí eu acabo, né, com a segurança alimentar de nações. Aliás, é isso que está acontecendo com essa guerra da Ucrânia. Né? O trigo se tornou, com essa lógica nutricional, calórica, né? O trigo se tornou uma commodity muito presente em vários produtos industrializados e também no mundo inteiro. Né? Essa produção de excedentes ela inundou vários mercados e ela acabou atrapalhando a produção local de alimentos, porque é muito mais barato você comprar do que o produtor de produzir e vender. Né? Só que quando esses excedentes eles aumentam o preço ou eles não se tornam tão disponíveis, como a gente está observando na guerra da Ucrânia, a gente tem fome, porque eu não tenho meu produtor local produzindo. Né? Eu tenho que comprar esse produto. Então, agora na guerra da Ucrânia, o que a gente está observando é isso. Né? O preço do trigo parece que teve um acordo, né, que vai permitir que esse escoamento do trigo, mas quando eu tenho quebras de safra ou essa produção de excedentes, ela não está mais tão disponível por diversos fatores, a gente tem essa situação de fome que também não são mais fomes locais, né? São fomes ligadas a esse comércio internacional que se estabelece. E isso começa com a colonização, né, que vai o primeiro regime alimentar que o Reino Unido e a Europa vão pegar esses alimentos, e nesse segundo com os Estados Unidos, que vão produzir bastante excedentes e vão botar isso no mercado internacional. Só uma questão, uma ressalva importante, a agricultura, né, os Estados Unidos, nesse pós-segunda guerra, a partir de 45, eles vão implantar uma série de mecanismos, né, como o FMI, Banco Mundial, como o GATT, que era o Acordo de Comércio, que se transformou em OMC, que vão liberalizar setores. Né? Mas a agricultura nunca esteve nesses mecanismos. Por quê? Porque a agricultura, né, tanto na Europa quanto nessa experiência dos Estados Unidos, né, se mostrou como um setor importante para essa estabilidade social. Né? Então, é um setor protegido. Tá? Na União Europeia, a gente tem a política agrícola comum, que protege a agricultura, protege esse produtor local para que não haja dependência do comércio internacional. E, no caso dos Estados Unidos, também existe uma série de medidas protetivas internas de ajuda aos agricultores, né, para subsidiar essa produção de excedentes que foi, nessa época desse regime alimentar, muito grande. Né? Isso vai se traduzir numa prática de ajuda alimentar que os Estados Unidos vai estabelecer com o mundo, né? Uma forma de trocar, né? Influência americana, projetos de desenvolvimento e toma alimento barato, que também vai se disseminar com a Revolução Verde, que tem uma ênfase nesse produtivismo, né? Vamos produzir mais. E isso acaba, o saldo disso tudo, né, é minar a autonomia, né, ou que hoje a gente pode chamar de soberania alimentar, de estados e comunidades. As mulheres, nesse segundo regime alimentar, elas vão se colocar também como donas de casa, as famílias vão ser consumidoras dessa produção em massa, também agrícola, que a gente também já falou aqui, né, com a Beth Friedan, toda aquela noção de suburbanização americana e o American Way of Life, e o próprio Estado, a própria burocracia estatal nos Estados Unidos vai se preocupar com esse padrão de consumo das famílias, né? Eles vão tomar para si, nesse departamento de agricultura, o USDA, e eles vão transformar isso também em ciência, né? Na chamada economia doméstica, que é uma área de conhecimento, e vai se transformar num departamento específico do USDA, eles vão proporcionar aí diversas pesquisas nessas áreas que eu coloquei, né, alimentação e nutrição,
têxteis e vestuário, e trabalho e utensílios domésticos. Então, você tem uma produção de conhecimento muito grande, com duas intenções, né? Primeiro era saber como que esses trabalhos, né, nutrição, vestuário e o próprio trabalho doméstico, né, e uso da tecnologia a partir de utensílios, como é que eles se configuravam e como é que o Estado poderia tornar esses processos mais eficientes, né? Então, eles produziam uma série de cartilhas, livros, para fazer com que a dona de casa se tornasse mais eficiente, né? A dona de casa era considerada uma trabalhadora dessa forma, né? E interessante também a gente observar que essa economia doméstica ela se tornou uma carreira científica para as mulheres. Então, várias mulheres cientistas que tinham doutorado em química, nutrição, elas vão fazer uma carreira, né, em economia doméstica. A primeira tabela de quantidades dietéticas diárias ela foi elaborada por uma mulher química, chefe do Departamento de Alimentação e Nutrição, né, do USDA, que chamava Hazel Stibling. Então, ela tinha PhD em Química, enfim. Então, eram mulheres altamente treinadas, né? Então, quando eu falo também de economia doméstica aqui, eu estou falando de uma área de conhecimento também universitária, tá? Principalmente nas universidades land-grant dos Estados Unidos, que são universidades do interior dos Estados Unidos. E uma curiosidade é que essa área do conhecimento veio para o Brasil. Ela, agora, mais recentemente, que eu acho que esses cursos foram desmontados, mas a Rural, aqui do Rio de Janeiro, tinha curso de economia doméstica, a Universidade de Viçosa, o primeiro curso foi lá. Então, em várias universidades, com, inclusive, mulheres americanas que eram professoras de economia doméstica nos Estados Unidos, vieram para cá para implantar esses cursos, né, essa área do conhecimento. Então, essa forma, né, de gerenciar a reprodução social, né, por ciência, eficiência, e fazendo com que o Estado incidisse sobre esse processo, foi exportada para o mundo, né, principalmente através dos serviços de extensão rural, que colocaram esse binarismo de gênero, né, que a mulher era responsável, que nas áreas rurais isso não é tão... muitas vezes essa linha doméstico e trabalho para conseguir renda, ela é uma linha um pouco nebulosa. Então, os serviços de extensão rural, que depois foram integrados à FAO, eles marcavam esse papel da mulher na economia doméstica, na eficiência, né, como que ela poderia, também pensando a mulher como chave para se atingir a comunidade, né? Então, a gente repara aí que nem no regime do Reino Unido, quanto nesse segundo, a gente tem a mulher como uma trabalhadora em si, né? Ela é mais a figura da dona de casa mesmo, que está em casa, que está preocupada com o trabalho doméstico, mas que esse trabalho doméstico é reconhecido como tendo impacto mais geral da sociedade, né? Por fim, a gente teria esse terceiro regime alimentar, né, que seria a partir dos anos 80, com neoliberalismo, financiarização, padrões desiguais de comércio agrícola, como eu falei, né? Então, a gente tem grandes estados produtores agrícolas, e estados que não possuem soberania alimentar, né? Produzem muito pouco. Desse regime, a gente não vai ter um protagonismo de um estado específico, mas sim das corporações, principalmente essas aí, chama ABCD. Essas são as corporações que trabalham no comércio de commodities internacional, e elas trabalham em toda a cadeia de valor, elas incidem. Então, assim, é um mercado muito difícil de ser democratizado, né, porque ele está nas mãos, está muito concentrado. A China é um dos estados que está tentando furar isso, tem uma estatal chinesa que chama COFCO, que está conseguindo aí furar esse oligopólio. E nesse contexto também a gente tem a chamada revolução do supermercado, né, que o foco do varejo,
ou seja, nos supermercados, o lugar que você vai para comprar alimentos, né? Então, não é feira, né? Não é alimentos in natura, e padronização do consumo de alimentos ultraprocessados, né? Esses alimentos ultraprocessados a gente também observa com muita facilidade nessa crise alimentar que a gente está vivendo, que é o surgimento de o leite condensado deixa de ser leite para ser mistura láctea, né? O azeite, eu vi aqui outro dia, não é extra virgem, mas é um óleo para temperar. Isso significa que aquele alimento ele começa a apresentar uma série de compostos químicos ali que servem para torná-lo mais barato, mas também diminuem a qualidade, né, desses alimentos. Essa nomenclatura de ultraprocessados ela é importante para o Brasil, porque foi um cientista brasileiro que propôs essa classificação, chamado Carlos Monteiro, do Numpens, da USP, e é importante para ressaltar isso, né? Como uma das soluções para a fome do contexto contemporâneo é esses alimentos que são simulacros de alimentos, né? Eles são uma junção de compostos químicos, né? Gordura, saborizante, altamente palatáveis, né? E padronizados e duráveis, mas que eles não têm eles não são considerados comida de verdade, né? Eles são uma espécie de imitação dos alimentos. Mas, como a gente falou lá no começo, né? A nutrição, a lógica das calorias, permite que a gente consuma esses alimentos, né? É só você observar aí a quantidade de calorias e nutrientes que a gente consome. É nesse regime que a gente vai observar o surgimento do conceito de segurança alimentar pelas organizações internacionais, né? Porque para orientar a formulação de políticas dessas instituições. E no começo, em 1974, esse conceito estava ligado a uma autossuficiência da produção de grãos. Né? Nos anos 70, aquela política de produção de excedentes nos Estados Unidos, ela começa a ficar difícil de sustentar, porque era preciso que o Estado americano ele desse muito incentivo para os produtores. Então, na década de 70, a gente tem uma série de fatores, como quebra de safra, como a própria União Soviética, com essa quebra de safra, vai entrar como uma grande compradora de grãos internacionais, de trigo, enfim, e o preço dos alimentos vai subir muito. Então, a gente tem uma crise alimentar nos anos 70, nesse período, e a segurança alimentar ela surge como um conceito que vai se preocupar com essa autossuficiência da produção, ou seja, já que os Estados Unidos não estava produzindo tanto mais, era preciso incentivar a produção pelos estados, né, para que os estados pudessem, inclusive, ter estoques públicos de alimentos. Mas isso não dá muito certo, né, porque a visão neoliberal que vai se instaurar aí vai problematizar o seguinte, né, que era mais fácil, políticas mais eficientes, na verdade, né, para lidar para promover a segurança alimentar, elas deveriam, na verdade, focar no acesso aos alimentos, né, fazer com que famílias tivessem, de fato, pudessem comprar alimentos, né. Então, a gente vai ter uma série de políticas aí que é de acesso aos alimentos, né, de gestão da pobreza pelo Banco Mundial, pela própria FAO, que vão focar em formas como o trabalho pode gerar renda, porque renda é importante para que as pessoas tenham acesso aos alimentos. Então, de 74 a 83, a gente sai de uma lógica de pensar a produção agrícola como ela é desigual e como essa produção tem impactos na fome ao redor do mundo, né, para pensar no acesso aos alimentos, ou seja, como o indivíduo pode comprar alimentos ou não. Né? E nisso, em todas as políticas, a partir de 83, que vão falar de segurança alimentar, então, vão ter as mulheres no centro das suas formulações. Por quê? Quem compra alimento em casa, quem prepara alimento,
são as mulheres, né? Então, a lógica, né, a colocação histórica das mulheres nesse lugar de protagonistas da reprodução social vai, né, nesse contexto, ser apropriada, né, dessa forma. Então, quando eu penso em políticas de segurança alimentar, eu penso em mulheres. Não tem segurança alimentar sem as mulheres, porque são elas que são responsáveis pela alimentação das famílias, né? As mulheres, elas são centrais para a segurança alimentar e nutricional dos seus filhos, né, dos seus maridos. No relatório da FAO, então, né, as mulheres vão aparecer de duas formas. Primeiro, como um grupo vulnerável, que seria alvo de programas sociais, né? Então, as mulheres elas são mais suscetíveis a doenças nutricionais, e mais suscetíveis também às desigualdades no acesso à alimentação, né? Quando tem escassez de alimento, todo mundo come e a mãe é a última a comer, né? Que ela dá alimentos. Mas, ao mesmo tempo, pensar na mulher, relação da mulher com, né, da reprodução social das famílias, vai mostrar que a mãe, por exemplo, tem impacto na nutrição dos filhos e que a mãe atua para que a segurança alimentar e nutricional das famílias seja mantida. Isso, como eu falei, vai ser reconhecido nos serviços de extensão, né, que vão, de novo, tentar aplicar as noções de eficiência da economia doméstica para as mulheres, para tentar, a partir daí, melhorar as condições de vida de famílias e comunidades. A partir de 72, né, com a crise alimentar e a virada neoliberal que a gente comentou, o trabalho das mulheres como agricultoras se torna também importante. Né? A marginalização das mulheres do setor produtivo, ela vai ser uma explicação que é sugerida para explicar por que alguns índices de produtividade eram mantidos baixos, ou seja, né, as mulheres excluídas, trabalhando só dentro de casa, né, só garantindo segurança alimentar e nutricional das famílias, não era mais suficiente. Era necessário que essas mulheres também trabalhassem, se engajassem no trabalho produtivo, né, ou seja, obtivessem renda para melhorar, a partir do desmonte neoliberal, né, de políticas sociais, era preciso que as mulheres também levassem renda para suas famílias. Então, as mulheres surgem, né, nesse contexto como um recurso ainda inexplorado na diminuição dessas desigualdades alimentares, né? E a gente observa aí também que isso está ligado à chamada feminização da pobreza, né? Então, o grupo mais pobre, as mulheres, né, aliás, desculpa, tá entre esses grupos mais pobres, né? E os trabalhadores rurais também tá junto com os trabalhadores rurais mais pobres, que são sem terra, os artesãos, os boias frias, né, os analfabetos. Então, é preciso pensar formas de incluir as mulheres no trabalho produtivo que gerasse renda de uma maneira mais eficiente. Né? Só lembrando que isso não significava que elas deixavam de cumprir seu trabalho reprodutivo em casa. Né? Eu vou pular isso aqui, que a gente já falou também. Eu vou partir para o último relatório importante da FAO, que é esse relatório de 2010, 2011, né? Que vai, então, identificar que o aumento da produtividade das mulheres, né, reduziria o número de pessoas desnutridas no mundo em cerca de 12% a 17%. Né? Então, as mulheres representam, em média, cerca de 43% da força de trabalho na agricultura, em termos mundiais, o que varia de 25% na América Latina, que é o lugar onde é mais patriarcal essa questão do trabalho rural, e também da lógica de proprietários de terra, a quase 50% no leste asiático e na África subsaariana. O leste asiático e a África subsaariana são os continentes, as áreas, né, as regiões que mais tem mulher trabalhando na agricultura, né, produzindo alimentos. A FAO vai identificar, né, nos últimos anos, uma certa tendência de feminização da agricultura. Por quê? Porque os homens saem das terras, né, vão procurar trabalhos melhores, né, e deixam as mulheres. Então, essa tendência, principalmente de migração,
estava transformando nos últimos anos, né, o trabalho rural, a lógica de produção rural e também essa questão da propriedade das terras, né, o que a gente chama de feminização da agricultura. Mas ainda, né, as mulheres chegam muito precarizadas, então existe uma desigualdade em relação ao acesso à terra, acesso a animais, né, que podem ajudar, a própria condição, as próprias condições de trabalho, educação, extensão rural, serviços financeiros, acesso à tecnologia. Então, a superação da desigualdade de gênero faria com que as mulheres aumentassem a produção em cerca de 20% a 30%, né, um número bastante grande. E isso implicaria no aumento de 2,5% a 4% da produção agrícola total dos países em desenvolvimento. Então, por isso que as mulheres são colocadas como centrais para o alcance da segurança alimentar, né? E o trabalho, e aí a gente observa também que é o primeiro contexto em que as mulheres são consideradas como trabalhadoras, né? Trabalhadoras no sentido de terem, né? Trabalharem para garantir alguma renda. A FAO também vai reconhecer o trabalho não pago das mulheres, né? Se torna, isso aí também tem grande influência da movimentação feminista, que vai falar sobre isso, né? Que existe esse trabalho não pago que as mulheres desempenham, e eles reconhecem que esse trabalho existe, que esse trabalho aumentou com os cortes das políticas sociais pelos governos, ou seja, com a neoliberalização. Mas quais são as políticas que são propostas, então, para lidar com esse trabalho? Na verdade, o investimento de políticas públicas e tecnologias, ou seja, não há nenhuma proposta que vai de transformação desse trabalho, né? A ideia é tornar esse trabalho mais eficiente. Fazer com que as mulheres, a gente escuta isso o tempo todo, né? Isso é um conceito das políticas para o desenvolvimento dessas instituições, políticas de empoderamento, né? Para que a mulher possa ter mais agência, mais capacidade de escolher como usar o seu tempo de maneira mais eficiente. Leia-se usar o seu tempo para trabalho produtivo para que ela possa adquirir renda. A FAO reconhece, né, por exemplo, que o trabalho reprodutivo é impagável. Né, 90%, pagar esse trabalho necessitaria de 90%, um exemplo, né, dos impostos arrecadados na Coreia do Sul e 182% na Índia. Né? Então, não tem como o país pagar esse trabalho. Né? Mas tem como esse trabalho se tornar, entre aspas, mais eficiente. Então, o uso do tempo se tornar... fazer com que a mulher dê conta desse trabalho e também se torne mais disponível, né, para o trabalho reprodutivo. Né? Então, a conclusão, né, da minha pesquisa foi essa, né, o reconhecimento dessa centralidade do trabalho reprodutivo das mulheres, que tem um alcance na família, na comunidade, e políticas que vão focar, então, na saúde, e vão evocar, né, uma série de políticas com foco na saúde e educação das mulheres, como isso vai ter um efeito duradouro e multiplicador importante. A existência desse reconhecimento do trabalho reprodutivo, porém com uma visão individualizante desse trabalho, então, esse trabalho como sendo... o foco é tornar ele mais eficiente, também existe uma insistência que é preciso que os homens também assumam parte desse trabalho, né? Divisão igualitária de tarefas. Então, o problema, né, o trabalho reprodutivo se torna um problema, né, com esse foco no uso do tempo, otimizado, essa divisão de tarefas mais igualitária, fazendo com que os homens também assumam essas tarefas, e um foco no empoderamento, né, na agência, para fazer com que as mulheres possam gerenciar melhor gerenciar melhor a lógica do trabalho, do quanto elas se dedicam para o trabalho reprodutivo e o quanto elas se dedicam para o trabalho
produtivo, né? Então, essa agência também está ligada, por exemplo, a impactos jurídicos, né? Fazer com que, em muitos lugares, as mulheres possam ter titularidade de terras, possam ter direito à herança, possam ter direitos, né? Em vários lugares isso não é reconhecido juridicamente. Então, isso abre aí toda uma frente, né, de militância para organizações internacionais, né, que tem a ver com fortalecer a autonomia da mulher, mas nessa lógica aí de submeter a mulher a mais trabalho, né? Na verdade, é isso que significa. Então é isso, gente. Fechando a nossa discussão de hoje com esse exemplo, né, de aplicação da lógica de reprodutiva. Eu procurei demonstrar aqui como essa lógica ela está ligada, como que o trabalho doméstico, né, ele não é, ele tem ramificações muito amplas, como que o Estado incide nesse gerenciamento, desde que a gente tem, né, desde lá do começo do capitalismo, né, até os dias de hoje, como isso é central, né, isso nunca foi uma questão privada, mas isso é central para a estabilidade da sociedade, né, para que o próprio capitalismo continue acumulando. E o que a gente observa hoje é uma crise nesses parâmetros de reprodução social, né? O neoliberalismo fez com que as mulheres fossem reconhecidas como trabalhadoras, porque era necessário que elas levassem renda, é necessário, né? Que elas levem renda para casa, mas ao mesmo tempo aumentou o fardo, né, dessas mulheres, porque elas continuam sendo responsáveis pela reprodução social, né? E aí, aquele conceito da Maria Mies que a gente viu de domesticação do trabalho, né? Como essa lógica das mulheres, né, com trabalho, que são trabalhadoras mais precarizadas, como a fronteira entre o que você está trabalhando, como que você, né, o momento que você está trabalhando para fora, para receber trabalho produtivo, o trabalho que você faz dentro de casa, essas fronteiras também se misturam, né? Antes de falar em uberização, né, ela fala desse conceito de domesticação, que eu acho que antecipa muitas discussões que são contemporâneas, que estão dadas aí desde sempre para as mulheres, por essa posição incômoda que elas ocupam na ordem, né, dessa organização social, essa posição de fronteira, né, e de sempre sendo as trabalhadoras mais precarizadas, forem racializadas mais ainda. Então, acho que tem uma série de coisas aí para a gente pensar nessas políticas mais amplas. E aí, queria ouvir se vocês têm perguntas, enfim.